Então vamos lá, a gente vai falar sobre religiões e seitas na nossa realidade aqui do nosso contexto. Então vamos entender direitinho, né? Então vamos assim caminhar. Espero que todos tenham condições de estar enxergando, acompanhando bem a live aí. Nossa assessoria está em funcionamento, então vamos adiante aqui para entender isso. Bom, religiões, né? A gente dá uma olhada no panorama do mundo aí, né? Dá uma olhada nos milhões de seguidores. A estatística ela é relativamente recente, com um pouquinho de, vamos dizer, variação. A gente tem aí uma realidade hoje aí de mais de 2 bilhões, e hoje chegando 2 bilhões e 500, 2 bilhões e 600, um terço da humanidade faz parte da tradição cristã, né? Mais ou menos entre 1 bilhão e 800, 2 bilhões, atualizando os números, estão ligados à tradição islâmica, né? Uma realidade que ultrapassa 1 bilhão e 200 hoje, hindus, mas muito ligados quase que exclusivamente à Índia e região, né? O budismo, que é uma das poucas grandes religiões que apresenta até mesmo um pouco de decréscimo, né? As religiões, vamos dizer, animistas, populares, alguma coisa em torno de 500 milhões, o shintoísmo, que é especificamente uma religião do Japão, o sikhismo do norte da Índia, e também temos aí que não está mostrado o jainismo, que também é semelhante, e o judaísmo, com mais ou menos aí alguma coisa em torno de 17 milhões de seguidores, e vale mencionar que hoje temos uma população significativa de pessoas não ligadas a qualquer religião, seja por, vamos dizer, por determinação estatal em países como Coreia do Norte, China, ou lugares onde a religião é reprimida, ou em ambientes do mundo ocidental, especialmente em certos lugares da Europa, tanto a Europa Oriental como a Europa Germânica, como a Europa Latina, né, lugares como a Suécia, França, Estônia, República Tcheca, onde tem um grande grupo de pessoas seculares. Mas o que a gente pode dizer? A gente precisa observar o que a gente chama de religião organizada, né? A religião como instituição. Nós temos os sistemas de rituais e crenças que são sistematizados, estabelecidos, e também as suas referências sagradas e sua hierarquia. Quando a gente fala em religião, especialmente nas chamadas grandes religiões, elas estão trabalhando à luz da perspectiva do sagrado para tentar dar explicações sobre o sentido da existência do ser humano, a esperança dessa existência e seu significado, tantas vezes envolvendo outra vida, né? A explicação daquilo que envolve o sagrado, o divino, aquilo que ultrapassa a percepção da realidade natural, e ela é marcada por orientações que são, muitas vezes, de perfil litúrgico, de perfil místico e de perfil orientador prático e de conduta aceitável dentro do sistema. Então, geralmente, uma grande religião, ela tem história, ela tem textos sagrados, ela tem uma organização cultica, litúrgica, de estrutura, e, portanto, de modo geral, ela trabalha com um espectro amplo daquilo que envolve a realidade, daquilo que a gente estuda no ambiente da fenomenologia da religião. É importante entender que, além de uma religião confessional, né, você tem estudiosos como Rudolf Otto ou Mircea Eliade que mostraram, né, qual é que é a função da religião na experiência antropológica aí através da história. Então você tem aqui mais ou menos um quadro, né, das principais religiões do mundo, e aí a gente pode aqui entender, né, desculpa, mas essa divisão está em inglês, mas
assim, as religiões, do ponto de vista, vamos dizer, fenomenológico e filosófico, elas se encaixam, né, em três perspectivas: ou que existe um Deus único, ou que existe uma realidade onde o divino não se separa da própria realidade concreta, quer dizer que não tem diferença entre criatura e criador, que é a visão panteísta, ou não existe nenhuma realidade divina, que é o ateísmo, né? O ateísmo que tem os seus desdobramentos com o agnosticismo e algumas perspectivas filosóficas mais recentes, mas também atinge, por exemplo, um determinado perfil do budismo: o panteísmo oriental, panteísmo ocidental e a tradição teísta, ou melhor, monoteísta, com o judaísmo, cristianismo e islamismo. Aí a gente pode observar, por exemplo, né, na visão panteísta, a gente tem uma das principais propostas, a proposta do hinduísmo, né, onde ele vai dizer tudo é um e tudo é Deus, né, e que envolve o politeísmo também. O ser humano é um ser divino. O propósito da vida é descobrir e reconhecer essa natureza divina, né? Como Deus humano, cada pessoa se torna mestre e criador da sua própria realidade e, por definição, eles creem em reencarnação e organizam o que a gente chama de um sistema de castas, né, conforme a proposta reencarnacionista que define a sociedade indiana, né? E aí nós temos o budismo, que é uma proposta curiosa que fica entre o ateísmo e o panteísmo, né? O budismo iniciado por Siddhartha Gautama, né? Que não tem uma resposta concreta sobre a divindade. Então a pergunta é: quem é você? Um Deus não, um anjo não, um santo não, sou iluminado, né? Buda, do sânscrito acordar e saber, né? O budismo quase que em grande parte é uma espécie de filosofia. O budismo entende que viver é sofrer, e a gente só sofre porque a gente deseja e quer alguma coisa, e a solução fundamental para lidar com isso é parar de sofrer e assim eliminar o desejo. O desejo é eliminado através de um caminho que tem 8 passos na tradição budista, que predomina, né, no ambiente asiático, mas tem desdobramentos e interessados em outros países, mas geralmente um budismo mais filosófico e essencialmente ateísta, né? Então a ideia é a busca da eliminação da vontade, do desejo, que é chamado aniquilação de si mesmo para alcançar o nirvana, né? Então eu entro na água e não faço onda, vai dizer aí o D.T. Suzuki. A individualidade é ficção. Os indivíduos em si não existem, são apenas pontos de referência que não têm significado quando considerados isolados, separados dos outros, né? Aí é uma grande crise da importância do indivíduo em si, né? E a busca de aniquilar-se a si mesmo para alcançar o nível superior. Embora seja variável, o budismo, no fundo, é muito ateísta, não tem um Deus no budismo. Por outro lado, ele diviniza a experiência da iluminação. O Buda encarna a experiência da transcendência, né? No budismo, por exemplo, eles veem Jesus até de maneira positiva, né? Jesus é um bodhisattva. Alguns reverenciam ou até adoram o Buda, o Dalai Lama e outros que alcançaram tipo de divindade, mas o absoluto do budismo é a transcendência, não é uma pessoa, não é Deus ou deuses. O Buda histórico, na verdade, não é a coisa mais importante na tradição budista. Então, aí você pode ver a visão geral, né, de uma grande religião, por exemplo, né, as duas maiores do ambiente da Ásia e do Extremo Oriente. Quando a gente chega no que a gente chama de religiões abraâmicas, a gente tem a chamada tradição monoteísta. E essa tradição envolve, né, aquilo que começa com o judaísmo, depois nós temos, né, outros desdobramentos, como o cristianismo e o islamismo. O judaísmo, claro, ligado ao povo judeu e à terra de Israel,
né, nós temos o que? Uma diversidade. Né? Então, ao contrário, porque às vezes a pessoa fala, não, porque os judeus disseram isso, os judeus fazem isso, o judaísmo é muito diversificado. Né? Você tem em Israel uma população hoje, né, de mais ou menos 31% de religiosos, envolvendo os muito ortodoxos, os bem religiosos e os judeus tradicionais, né, na terra de Israel. 40% é um judeu secular, né, que não é exatamente religioso, aí você tem vários tipos de, desde um sujeito que realmente é ateu, outro que é agnóstico, outro que, vamos dizer, acredita, mas ele não se envolve com a vida religiosa, e tem as minorias de cristãos, drusos, outros, e cerca de 14% de muçulmanos lá. Como é que a gente entende o judaísmo? O judaísmo tem uma trajetória histórica, uma das religiões muito antigas, então tem a ver com a época bíblica. O judaísmo sofre mudanças na época greco-romana, com a questão que envolve muito importante a terra e o povo, o templo, o sacerdócio, o culto e a prevalência da Torá. Nos tempos do primeiro século, por exemplo, você tem os fariseus, os saduceus, os judeus do deserto, né? Os fariseus ligados à Torá, os saduceus, os judeus do deserto, a princípio com o templo, né? Os zelotes, que estavam muito preocupados com a terra e com o povo, e os primeiros seguidores de Jesus, que são todos judeus. Jesus é judeu, e aí nasce, vamos dizer, o embrião da tradição cristã. Né? Com a destruição do templo em Jerusalém, nós temos o fim dos outros grupos e o foco da tradição judaica vai para a Torá. Os fariseus vão ter os seus sucessores, que vão ser os rabinos. Né? Então, o judaísmo é uma derivação, o judaísmo rabínico, daquilo que começou com os fariseus. Aí nós vamos ter uma importância significativa da comunidade na sinagoga, e o judaísmo rabínico, que depois se desenvolve em grupos diferentes. Né? O contexto fariseu, né, vai ser, na verdade, o contexto que é o pai espiritual do judaísmo que chega aos nossos dias. Né? Eles enfatizam a importância da lei oral que teria sido dado por Deus a Moisés, junto com a lei escrita que está na Bíblia, a Torá, e a Torá é a referência para tudo na vida. Essas leis estavam abertas à interpretação, a lei oral traz a devida interpretação dessa lei, e assim se fundamenta a convicção do judaísmo, né? Que tem, então, o Antigo Testamento, que é o Tanar, né? Aquilo que aparece na tradição da lei oral talmúdica, que é o Mishnah, a Guemará, né? E o próprio a construção completa do Talmud, e que são os escritos sagrados. Aí você pode dar uma olhada numa página do Talmud, né, onde você tem ali, começando com a Mishnah, que é a primeira, vamos dizer, etapa, né, depois o desenvolvimento posterior da Guemará, e aí comentários, por exemplo, de um exegeta importante, Rashi, dos seus alunos, referências ligadas às considerações de Maimônides e também do famoso Rabino Nissim Gaon, para a gente perceber como é que é, e tudo isso, né, é fundamentalmente em aramaico. E aí os judeus, o que acontece? Eles têm uma história de muita dispersão pelo mundo em função do que aconteceu na terra de Israel com o domínio romano e outros desdobramentos. Então você tem diversos judeus de contexto, de perfil e de subcultura diferente, inclusive com variações de tradição religiosa em função disso. Mas o foco é a importância da lei, muito valioso e fundamental. Mesmo assim, o judaísmo tem diversas, vamos dizer, ramificações. Você tem a ortodoxia, né, que é o judeu mais, vamos dizer, religioso, mais observante, um destaque para o hassidismo, que é aquilo que é mais visto, mais conhecido. Né. Existem os judeus chamados reformistas, que são, a gente pode chamar mais liberais, judeus conservadores, né, que são judeus que estão no meio do caminho entre os dois grupos, judeus seculares, que a gente vê que não praticam a religião, mas são
culturalmente e etnicamente, né, ligados à comunidade judaica, e o grupo crescente dos tempos mais recentes, que são totalmente judeus em termos de cultura, de vida, mas são messiânicos, ou seja, eles se percebem como seguidores de Jesus, como um grande mestre e messias judeu, e não se definem como cristãos, mas também não seguem o judaísmo rabínico. E aí a gente vê a tradição islâmica, né? O islamismo como grande religião. O islamismo é uma religião, por definição, conquistadora. Só para você ter uma ideia, no gráfico você vê, por exemplo, o século VI, o Império Bizantino, e você vê aí a sequência da expansão no século VI, a variação, né, que acontece no século VII, e, na sequência, o tamanho da expansão do Islã, inclusive com esse enfoque colonialista, né, que surge na sua expansão em toda a região do Oriente Médio, Ásia Central, chegando ao sul da Europa. O Islã nasceu na Península Arábica, né, e como talvez nem todo mundo sabe, só 15% dos muçulmanos são árabes, né? E há dois grupos principais, os sunitas e os xiitas, sendo que o grupo predominante, dominante, são os sunitas, né? Os xiitas, por exemplo, são maioria no Irã, né, onde é o principal foco, eles são um grupo muito menor. E a Indonésia é o maior país islâmico do mundo, com 17% de todos os muçulmanos do planeta, já que a Indonésia tem mais de 250 milhões de habitantes, né? E o Islã é interessante que é uma religião muito voltada para a prática e não para uma discussão filosófica e teológica acentuada, né? O que são aí o que a gente chama dos 5 pilares do Islã, né? Professar a fé, né? O shahada, quando a pessoa afirma, né, que só Allah é Deus e Maomé é o seu profeta, e isso é diante de uma autoridade islâmica, religião, e é repetido, ele então é considerado revertido ao Islã. A importância de orar 5 vezes ao dia, chamado salat, a prática da caridade, né, que é chamado zakat, que tem uma porcentagem de 2,5% do que a pessoa tem, a prática do jejum, né, o siam, que faz parte, né, do famoso mês de Ramadã, quando não se come enquanto tem luz do sol. Cada ano cai numa época diferente, e a peregrinação a Meca, cidade considerada sagrada, que é Hajj, né? O islamismo se entende como a revelação final de Deus. A ideia islâmica é que Maomé vem como o último profeta, então ele se percebe como substituto do judaísmo e do cristianismo. Então, é interessante o jeito de pensar do Islã. O Islã acaba se afastando de certos elementos da tradição judaica e da tradição cristã, de onde ele brota, né? E uma das coisas é a ênfase de que Deus é poderoso e que a gente deve se submeter a ele, e uma ideia menor de proximidade pessoal com Deus. Então, no Islã, Deus não oferece aliança nem amizade aos seres humanos. Se Deus quiser, alguns vão ao paraíso, mas nem Maomé, no próprio Corão, tem certeza, isso é claro lá. A justiça de Alá não tem sintonia com a sua misericórdia, né? Diferente do contexto bíblico, onde Deus aparece nos 2 elementos. Jesus é valorizado em tese no Islã, né? Ele é um verdadeiro profeta, como Noé, Abraão e Moisés. Os muçulmanos mostram um certo respeito, né, um amor a Jesus. Jesus nasceu da honrada Virgem Maria, fez muitos mais milagres do que até o próprio Maomé, mas ele não continua no túmulo como outros, né? Não se acredita que ele morreu na cruz e ressuscitou, mas que ele, de fato, não ficou, né, subiu para a presença de Deus, e ele vai voltar um dia, apesar de que isso é diferente do contexto que se entende no pensamento cristão. Jesus ascendeu ao céu ao final do seu ministério, ele voltará para julgar o mundo, ele vai fazer isso, não Maomé.
E, como eu disse, não se afirma que ele morreu na cruz, que Alá o levou e outra pessoa foi crucificada. Né? E, entendendo o Filho de Deus de maneira literal, indevidamente, inclusive, eles vão dizer: Jesus jamais pode ser chamado de Filho de Deus, né? Ele não é divino. Então, por exemplo, um texto do Alcorão, né, do Sura 5, 72, 73, blasfema os que dizem Deus é Cristo, filho de Maria, mas Cristo disse: ó filhos de Israel, adorem a Deus, meu Senhor, vosso Senhor. Aqueles que acrescentam outros deuses além de Deus, Deus lhes proibirá o jardim e o fogo será sua morada, não haverá ninguém para auxiliar os malfeitores. Blasfemos que dizem Deus é um entre três, numa trindade, porque não há Deus além do único Deus. Se não mudarem suas palavras, um castigo muito grave atingirá os blasfemadores dentre eles. Uma maneira muito clara de rejeitar a ideia trinitariana do contexto cristão. No cristianismo, nós temos aí, né, o foco na pessoa de Cristo Jesus, né, que aparece, né, descrito nas escrituras cristãs, no Novo Testamento, como profeta, sacerdote, rei, como Messias e como totalmente divino e humano, e a fé em Jesus se espalha desde o primeiro século em todo o Império Romano. Né? Então você tem uma expansão, especialmente a partir das viagens missionárias de Paulo, mas é impressionante como você pode ter uma ideia, aí no ano 300 já, o tamanho da expansão cristã. Em todo esse período, o cristianismo é ilegal, é perseguido, sofre intolerância e não tem qualquer simpatia do mundo romano. Então é impressionante como isso vai acontecer no início da construção daquilo que a gente chama a cristandade. Uma pessoa que marca a maneira como o cristianismo se estabelece na tradição ocidental, o imperador Constantino. O cristianismo foi perseguido por 300 anos. Ele, então, se converte ao cristianismo no ano 325. Né? Não é verdade que ele participou da construção teológica, né, e da construção do cânon ou da doutrina da Trindade, nada disso faz o mínimo sentido, mas ele passou a considerar o cristianismo uma religião permitida e ele se converte, né, e então, depois, mais tarde, né, lá para o final do quarto século, o cristianismo se tornará a religião oficial do Império. Nesse período do quarto século vão acontecer concílios para entender como se deve ser descrita a pessoa de Cristo e como se deve entender a divindade. Né? Destaque para Niceia e Calcedônia, e nesse período também se consolidou, né? Não é que não acontecesse antes, mas se consolidou a ideia que o domingo passaria a ser dia de descanso no Império Romano. Então a ideia trinitariana é essa: um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse trinitarianismo se equilibra na proposta cristã de não entender que são três deuses, então não é politeísmo, não é nenhuma das pessoas essencialmente superior à outra, então evita-se o que a gente chama de subordinacionismo, e também não é verdade que cada um é uma forma de manifestação da divindade, então rejeitando um modalismo. É uma perspectiva complexa a descrição trinitariana. E aí a descrição passa pela compreensão da cristologia. O cristianismo primitivo cresce na intenção de entender quem é Jesus, e aí vai chegar à conclusão, questionando o ebionismo, o docetismo, o arianismo, o nestorianismo, o eutychianismo, o apolinarianismo, que Cristo Jesus é totalmente divino e humano. E essa concordância final define a essência da cristologia. E o Concílio de Niceia, 325, que marca um ponto importante no entendimento de quem é Cristo, quem é Deus na história da Igreja. E também é importante olhar a caminhada do cânon do Novo Testamento. Né? O texto é escrito no primeiro século. Hoje tem pouquíssima dúvida de que isso tenha sido uma realidade. Já
né? No segundo século, você tem aí o famoso cânon muratório, o muratoriano, que já no ano 170 você já tem um consenso de 23 livros dos 27 do Novo Testamento sendo reconhecido por todas as igrejas. Aquilo que o pessoal fala, mas tem um outro evangelho, um outro escrito que apareceu, que diz diferente, foram tudo depois, tá vendo? São esses escritos gnósticos, que não são da época propriamente apostólica, né? Quando a gente chega no ano 180, Irineu, quando menciona as escrituras, o famoso Irineu de Lyon, ele cita todos os livros menos 4, já mostrando que os 23 são reconhecidos. Né? E aí, finalmente, no ano 367, e depois em 397, nunca mais surge dúvida na tradição cristã de quais livros são os livros que fazem parte do cânon. E assim a tradição cristã se espalha por toda a Europa. Além de crescer no ambiente em torno do Mediterrâneo, depois você tem uma expansão, especialmente do século VI ao VIII, com a evangelização dos celtas da Irlanda, das Ilhas Britânicas, também, né, houve a conversão um pouco antes dos francos, os germânicos, e assim há uma ampliação da presença cristã na história. E isso vai prosseguir. Mais tarde, a gente vai ter a evangelização dos eslavos, vai chegar depois também ao contexto da Escandinávia, e aqui a gente pode ter uma ideia de como a coisa caminha, né? Os textos do Novo Testamento, o Evangelho primitivo, a igreja se desenvolve, né? O que acontece lá na frente? Há uma separação da cristandade grega e latina, então você vai ter a separação dos ortodoxos, né? E depois, lá na frente, no ambiente do Ocidente, surgem os grupos protestantes que vão estar distanciados da Igreja Católica. Como é que foi isso na tradição cristã? Né? A diferença entre o Ocidente e o Oriente foi sobre a frase, né, do filioque, né, ou seja, que o Espírito seria derivado do Pai e do Filho, né, fazendo uma distinção aí no credo niceno, uma questão mais teológica, a rejeição das estátuas e aceitando apenas ícones bidimensionais, o uso do pão sem fermento na Eucaristia, né, a questão do primado do Papa, isso foi rejeitado, né, isso que era do Ocidente rejeitado no Oriente, a subordinação da Igreja ao Estado, né, que se tornou uma controvérsia, né, entre os dois lados aí, o celibato compulsório dos sacerdotes, prática no Ocidente que o Oriente não vai aceitar, o mundo grego, e a questão dos sacerdotes usarem barba, que acontece na igreja grega. A divisão se deu no ano 1054. Então, nós temos a cristandade razoavelmente em sintonia, mas com distinções. Aqui você pode ver, né, como o catolicismo é diferente da tradição grega ortodoxa, né? O catolicismo faz uma teologia mais racional, a igreja ortodoxa mais espiritual, mais mística, a igreja ortodoxa é mais conservadora, a igreja católica abre um caminho para mudanças de doutrina a partir do seu conceito de revelação. Na igreja ortodoxa, Deus é o Pai Supremo, Jesus e o Espírito estão abaixo dele. Na tradição latina não, né? Na tradição romana se pensa na importância maior da salvação, na igreja ortodoxa a importância é ser semelhante a Deus em termos de conduta e de vida. Surge uma hierarquia maior no Ocidente que vai chegar na ideia de Papa, o que o Oriente não vai aceitar, e a diferença dos ícones e das estátuas na tradição ocidental. E aí, esse ambiente tem uma divisão. Essa divisão vai abrir um caminho, né, no mundo ocidental, depois da separação, para o caminho da reforma. Aí nós temos os valdenses na Itália, John Wycliffe na Inglaterra, Jan Hus em Praga, Savonarola na Itália, e a
início da tradução das Bíblias em línguas locais e até mesmo obra, por exemplo, de um humanista como Erasmo de Roterdã. Então, todo um questionamento. Esse questionamento abre um caminho para o que acontece nas reformas europeias que vão construir as tradições protestantes, né? Um movimento de retorno às origens, religioso, com dimensões políticas, econômicas e sociais. É a origem das históricas igrejas protestantes, e os movimentos principais foram o luteranismo, o calvinismo, o anabatismo e o anglicanismo. Por que houve esse afastamento? A ideia é que não se aceitou que a igreja estivesse acima da Bíblia, como era a proposta católica histórica. A colocação dos livros apócrifos na mesma posição dos outros livros inspirados, né? A ideia de que a história católica, com a Inquisição, com uma série de práticas, colocou em dúvida se ela de fato tinha a autoridade que ela afirmava ter. O questionamento se o Papa de fato era infalível teologicamente, a rejeição de que a salvação e a suficiência de Cristo pudesse ser dividida, a adoração e veneração de Maria, dos santos, das imagens, o questionamento dos 7 sacramentos da igreja e o levantamento da questão sobre a insuficiência do sacrifício de Cristo, já que a coisa, nesse contexto católico, estava muito diferente do que os reformadores liam no Novo Testamento. E aí você conhece, né? Lutero, Calvino, Zwinglio, Menos Simons, Henrique VIII são os protagonistas dessa reforma que deu origem às tradições. Aqui você pode ter uma ideia, né? O cristianismo original chega aí, na época de Constantino, o centro da fé muda de Roma para Constantinopla, até porque a gente sabe que Roma vai cair na mão dos bárbaros logo depois. Aí você tem essa ruptura cisma do Oriente, né, com a divisão entre católicos e ortodoxos, né? E aí tem a reforma, e aí você tem então a tradição protestante, tradição católica, tradição ortodoxa, sem falar das igrejas menores que você encontra na região do Oriente Médio e Norte da África. E aí, com isso, você tem uma divisão, aqui uma árvore tentando dar uma lista geral dos desdobramentos das tradições. Veja as tradições antigas, tá vendo? Armênio e copta surge antes, né? Ali, logo nesse contexto inicial, depois você tem os ortodoxos orientais com russos e gregos, a tradição católica, a tradição dos reformadores radicais que permanece, por exemplo, com os menonitas, e depois os desenvolvimentos outros dos diversos grupos protestantes lá. Então, o nome de grande referência nessa história é Martim Lutero. O que a gente vai ver? Qual é o foco dessa reforma? Sola Escritura, sola Gracia, sola Fide, sola Cristo, solo Deo Glória. E a ênfase no sacerdócio universal dos crentes, né? Somente a Escritura, a graça, a fé, somente a Deus a glória, somente Cristo, e não existe sacerdote intermediário entre Deus e o homem. Essa reforma, né, luterana tem a contrapartida na Suíça, com Zwinglio e Calvino, né, que marcaram a tradição reformada que predominou na Suíça, predominou na Holanda, predominou na Escócia, e depois se desdobrou para outras direções e foi fortemente sufocada na França, onde estava crescendo muito, com a triste história da noite de São Bartolomeu, em outubro de 1572. E aí você pode ter uma ideia dessa expansão, né? Lugares onde o protestantismo estava predominante, no contexto aí do século XVI, XVII, lugares católicos e lugares onde muitos conflitos aconteceram na história problemática entre católicos e protestantes. Uma coisa curiosa, interessante, e que tem muito a ver com a influência que chegou ao Brasil também, é a reforma anabatista, né? Aquele grupo de pessoas que rompe com a reforma, vamos dizer, calvinista, e até mesmo com o que havia no contexto luterano, né? Eles não aceitam o batismo infantil, começam a rebatizar adultos e surgem esses grupos que são chamados de radicais, né?
Então, por exemplo, nós temos o Confissão de Fé de Miguel Zattler, né? Eles começam a sofrer muita perseguição, até mesmo dos grupos protestantes. Houve grupos extremistas em Münster. Um grupo importante que permanece até hoje são os menonitas, né, que derivam de Menno Simons. E aí o que os anabatistas pensavam? Voltar ao ideal da igreja primitiva, separação total entre igreja e Estado, batismo de adultos por imersão, afastamento do mundo, fraternidade e igualdade entre eles, pacifismo, proibição de arma e serviço militar, e tinha uma vida comunitária em colônias agrícolas. E aí você pode ver o cenário, né? Por que a gente está falando em religião e seita? Porque é importante saber tudo isso, para a gente entender o que é uma grande religião, para a gente entender como é que na história tivemos desdobramentos de grupos menores e onde é que está o ponto que aí a gente percebe que a gente precisa entender a distinção entre uma grande religião, uma denominação e o que a gente chama de seita, né? Então aí você vê que a reforma se dividiu entre arminianos e reformados, né, com luteranos, calvinistas, presbiterianos, batistas, reformados, e do outro lado, metodistas, wesleyanos, batistas do livre-arbítrio, renovados, pentecostais, nazarenos, e depois nós temos uma tradição liberal, uma tradição fundamentalista, uma tradição carismática e uma geral, que a gente chama de tradição evangelical, e hoje enfrentando um mundo pós-moderno com novos contornos, né? O que a gente precisa entender? Nesse cenário todo de cristandade, as diferenças teológicas, né? A teologia fundamental de toda a cristandade, ela vem dos pais da igreja. Entender quem é Cristo, quem é Deus, todas as tradições fazem a sua referência para a teologia construída aí. A soteriologia, doutrina da salvação, e a bibliologia, qual é o lugar da Bíblia, o que significa a Bíblia ser palavra de Deus, o que quer dizer ela ser inspirada, o que é salvação pela fé, pela graça só em Cristo, isso é desenvolvido no ambiente da reforma, principalmente com as contribuições de Lutero e Calvino. A eclesiologia, quer dizer, como é que se organiza uma igreja. A pneumatologia, qual que é a doutrina do Espírito Santo. E a escatologia, a doutrina das últimas coisas, a isso se desenvolve como doutrinas menos centrais. Teve contribuição de batistas, metodistas, pentecostais. As diferenças entre grupos evangélicos ou protestantes distintos estão em aspectos secundários. E aí, para a gente entender o que é isso, nós temos questões teológicas que são, né, por exemplo, essenciais à salvação. Se você não entender quem é Cristo e qual é o significado da sua obra, fica muito difícil você até pensar em salvação, porque você nem entende o que é um salvador e nem entende porque isso tem valor. Tem coisa que não é comprometedora para a salvação, mas é essencial para a doutrina. Você não entender que Cristo é divino, será que o sacrifício dele realmente pode salvar alguém? Tem coisa que é importante, mas não é essencial. É importante que você entenda, né, que o Espírito Santo é poderoso, mas não é a mesma coisa que entender que Cristo é o Salvador. Tem coisa que é sem importância, né? Se você acha que a igreja deve se reunir de manhã ou à noite, isso não vai fazer nenhuma diferença. Se você acha que você deve falar da palavra de Deus de camisa polo ou de terno, isso não vai mudar muita coisa. E tem coisa que é especulação, que as pessoas ficam falando e que, na verdade, não tem importância nenhuma. Então, o que a gente pode dizer? Como evangélicos, assim, a essência que todo mundo concorda é no Deus triuno da Bíblia, em Jesus Cristo, totalmente divino, totalmente humano, na Bíblia como palavra de Deus, na salvação em Cristo pela graça e pela fé, na vida eterna e na volta de Cristo. Isso é o resumo do resumo daquilo que a gente pode chamar de uma doutrina evangélica fundamental. Aí a gente começa a entrar na questão das seitas. E aí, Saião, como é que é essa história das seitas? Veja, teoricamente,
A palavra seita, ela significa simplesmente divisão. Se você for ler Atos 24, você vai ver uma referência aos primeiros seguidores de Jesus, em Atos, aliás, em vários textos, aparece dito que eles são uma seita. Eles são assim chamados, né? A seita do caminho. Né? Então, a palavra, a princípio, tem o sentido simplesmente de um grupo dissidente, sem necessariamente ser uma expressão necessariamente negativa. Né? Então, esse é o sentido. A palavra heresia aparece no Novo Testamento, mas também com uma ideia fundamental de divisão. E aí que a gente precisa entender o seguinte: quando você está falando, né, do ponto de vista fenomenológico, da descrição, você vai dizer que a palavra seita, né, por exemplo, alguns dizem, o pessoal lá do deserto de Qumran era a seita dos essênios. Essa palavra em si não tem um conceito pejorativo, quer dizer, um grupo dissidente que pensava diferente. Mas a palavra seita, associada a uma doutrina prejudicial e a um grupo exclusivista, passou a ter também, né, no contexto mais teológico, um sentido negativo, onde seita é sinônimo de heresia e de desvio de uma verdade fundamental da fé. E hoje nós temos uma multiplicação de seitas. Por um lado, isso é fruto da liberdade religiosa das últimas décadas. Quer dizer, as pessoas podem crer do jeito que elas bem entendem, diferente de ambientes onde a religião era meio que controlada pelo Estado. Hoje a pessoa faz da religião que ela bem entende, né? Então, isso é decorrente disso. Mas é verdade que muitas seitas têm até ideias muito absurdas, né? Em alguns casos, como a gente sabe, por exemplo, uns anos atrás surgiu aquele grupo do Jim Jones, onde as pessoas beberam veneno e morreram. E em muitos casos, pessoas têm sido prejudicadas de fato, gente ingênua. A gente que perde até os seus bens, que acaba até escravizado, recebe lavagem cerebral e aí chega até o desespero. Eu me lembro de pessoas que chegaram até uns anos atrás a entrar em certos lugares onde havia pessoas que estavam numa condição de semi-escravidão sob uma pretensa orientação religiosa. Né? A sabedoria bíblica também apresenta conselhos sobre esse problema. Então vamos ver, por exemplo, o que Paulo diz a Timóteo. Olha o conselho de 1 Timóteo 4, 1, 5. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. É interessante. O que a gente observa, né, numa seita, numa heresia? Muitos grupos estranhos e problemáticos, né, que não são uma mera denominação, não são um grupo cristão, vamos dizer, que pensa um pouco diferente, mas muitos desses têm origem em pessoas que se desviaram do Evangelho. De acordo com 1 Timóteo, a fonte do que acontece é muitas vezes demoníaca. Os seus líderes são chamados de mentirosos e hipócritas, quer dizer, que existem líderes religiosos que se colocam nessa condição. Muitas vezes eles são legalistas, quer dizer, fazem exigências muito sérias de coisas irrelevantes, né? Exigem de seus membros a anulação de si em favor da seita, por isso que esse perfil assim absolutamente dominador, né? E eles não sabem desfrutar da alegria e das bênçãos divinas. Então, como vocês viram aí, proíbe o casamento, proíbem alimentos, quer dizer, coisas assim que realmente merecem uma reflexão. Como é que nascem essas ideias? Por que tantas seitas? Quais são as explicações? Primeira, é que a razão e a ciência, que se propuseram a trazer todas as respostas para os desafios humanos,
na verdade, não deram essas respostas, né? Então, o que abriu um caminho para encontrar alguma saída mística, porque tudo aquilo que parecia que a ciência ia resolver ainda ficou pendente. A globalização e a religião, quer dizer, antigamente a pessoa conhecia a tradição religiosa dela, agora não. Ele tem contato com tudo quanto é ideia, de quanto é lugar, e fala, nossa, esse negócio aqui é diferente, interessante. Muitas pessoas são atraídas por isso. A crise existencial, nossa sociedade que se preocupa muito, né, apenas com o concreto, com um mundo mais material, com aquilo que envolve, né, a dinâmica, né, do consumo de bens, ela fica aí vazia, né? E também essa crise espiritual está presente. Problemas familiares e socioeconômicos, né? Pessoas com grandes desencontros na sua experiência familiar, pessoas numa situação que procura sobreviver e entender a realidade da vida, e, claro, liberdade e democracia. Quanto mais você pode optar e dizer, olha, eu prefiro isso aqui, então isso abre um caminho para isso. O que é importante entender? Seita ou denominação? Denominação é um grupo cristão que crê nas doutrinas fundamentais da fé, discordando apenas em assuntos menores, como ceia, batismo, forma de governo, etc. São coisas secundárias. Já uma seita, não. A seita, por definição, nega a centralidade e a suficiência de Cristo, a centralidade e a suficiência da Bíblia. Por definição, ela é autoritarista e fanatizante. Geralmente, uma pessoa de um grupo, de uma seita, tem a tendência a ser agressiva, tem a tendência a ser militante, tem a tendência de forçar a barra com tudo e com todos, né? Ela costuma ser legalista ou anomista, quer dizer, ou tem um monte de regrinha tão detalhada, né? Eu conheço grupos que até a cor da roupa a pessoa tem que, vamos dizer, dar satisfação, né? Ou então não tem regra nenhuma. Surgiu um grupo uns anos atrás, chamado Meninos de Deus, que você simplesmente não tinha qualquer parâmetro moral. E uma característica fundamental que a ceia é exclusivista, ou seja, ela se caracteriza como, ó, Deus só pode fazer alguma coisa por meio da nossa instituição. Então, não defende verdades bíblicas, mas defende o grupo em si. Como é que a gente define as seitas? A gente poderia classificar de várias formas: seitas pagãs, seitas cristãs, místicas e racionalistas. Muitas seitas atuais são escatológicas, né? Mas é melhor aqui a gente fazer uma classificação geográfica, né? Nós temos principalmente, no nosso contexto, seitas de origem americana, seitas orientais, seitas brasileiras e até mesmo outros grupos. Então, começando lá com os exemplos americanos, ocidentais. Um grupo que se colocou como exclusivista, rejeitou o fato de Jesus ser Deus e se tornou separado de todos os movimentos, é o grupo das Testemunhas de Jeová, que tem inclusive uma tradução bíblica que só o grupo reconhece. Então, não há dúvida que esse grupo é classificado assim e permanece assim como tal. O mormonismo, né? Os Testemunhas de Jeová têm a sua origem num indivíduo chamado Charles Taze Russell, né? E se iniciou no século XIX nos Estados Unidos, tinha um perfil de um grupo religioso ligado à escatologia, e o mormonismo, fundado por um indivíduo chamado Joseph Smith, tem uma ideia diferente, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que passou a pensar que a Bíblia estava incompleta, que precisava de um livro que falasse de uma revelação de Deus nas Américas. E esse livro se tornou o livro de Mormon, que desenvolveu um grupo religioso completamente diferente da tradição cristã, exclusivista e com doutrinas muito peculiares e diferentes. Os adventistas do sétimo dia são um grupo interessante. Eles não têm qualquer crise com a pessoa de Cristo ou com a doutrina sobre Deus, as coisas mais fundamentais da fé. Eles concordam com toda a tradição evangélica, mas inicialmente, eles se definem como um grupo exclusivista. Os inícios da igreja têm a ver com um homem chamado William Miller, né, que fez interpretações sobre Daniel capítulo 8, sobre
profecias envolvidas, que ele entendia tem a ver com a purificação do santuário do céu, que deu a base mais tarde para Ellen White, né, para oficialmente tornar aí a fazer com que surgisse de fato a Igreja Adventista do sétimo dia. Por que do sétimo dia? Com a ideia da importância significativa do sábado, a importância de seguir leis alimentares, a importância de entender que o sábado é uma marca distintiva de quem está ligado a Deus, o grupo exclusivista, e na percepção de muitas pessoas, o adventismo original se apresentava de maneira totalmente exclusivista e compreendendo a salvação mais pela lei do que pela graça, e com ideias muito diferentes em termos de diversos temas que os colocaram numa outra percepção. Ainda que nos últimos tempos tem havido uma mudança no ambiente adventista. Hoje você tem adventistas que estão mais próximos do contexto evangélico e outros mantêm uma maneira diferente. Alguns, inclusive, se tornaram adventistas pentecostais. Então, eu acho que uma parte do adventismo hoje está no que a gente pode chamar de um grupo limítrofe. A ciência cristã, fundada por Mary Baker Eddy, que é uma mistura de elementos gnósticos próximos de uma ideia assim, um pouco filosófica, mística, com elementos cristãos, com uma ideia muito próxima de um pensamento positivo associado a ideias bíblicas, semelhante, de certa forma, à teosofia, né, que também tem um pensamento meio parecido, por exemplo, com a gente conhece do Rosa Cruz, né? Os Meninos de Deus, que é esse grupo que surgiu na Califórnia, que mudou de nome várias vezes e que não tinha nenhuma dimensão ética e se afastou dos ensinos fundamentais da fé bíblica. Unitarianismo, né? Que é um movimento geral negando, né, a ideia trinitariana, mas, por exemplo, um grupo interessante que surgiu de perspectiva unitária era criado por um indivíduo chamado William Branham, né, que dizia, diferente do que os grupos unitários que dizem que só existe Deus, o Pai, ele dizia que só existia só Jesus, o Filho, e criou um caminho nessa, né, numa igreja chamada unicista. Né? E, curiosamente, outros grupos totalmente desconectados, mas que têm origem nos Estados Unidos, da bruxaria, né, que é uma religião que diz que a gente precisa sacralizar a natureza e entendendo que ser bruxa é uma coisa boa e que tem a ver com uma relação mística que varia adoração com veneração com os elementos da natureza, especialmente com a ideia de sacralização do feminino. Ela se opõe a outras coisas, mas não tem nada a ver com o conceito bíblico, né? E o satanismo, que, diferentemente da bruxaria, se apresentava com um tom de, vamos dizer, prioridade masculina e numa ideia de ser oposto ao cristianismo. Ou seja, a tradição cristã diz um negócio, o satanismo diz exatamente o oposto. Foi fundado em 1967, na Califórnia, por um homem chamado Anton LaVey, né, e que se apresenta realmente com uma proposta de dizer que Satanás é bom e Deus é mau, e a gente precisa, de fato, fazer o que bem entende, e que isso é o caminho da vida. Coisas muito estranhas. Aí nós temos alguns exemplos brasileiros. E no contexto brasileiro é interessante. Nós temos os grupos de perfil afro-brasileiro, especialmente Umbanda e Quimbanda, que fizeram o quê? Uma espécie de sincretismo, né? Pegando ideias que vieram da Índia, por exemplo, como a reencarnação, pegando elementos que vieram da tradição iorubá, a crença em orixás e exus, e juntando isso com o catolicismo popular. Então, Umbanda e Quimbanda fazem até referência a Deus, como, por exemplo, Oxalá,
ou até mesmo a Jesus, né? E até com santos católicos relacionados com determinados orixás, mas a sua proposta de interpretação da vida, do pecado, da salvação é bem diferente, né? Então aparece mescla de elementos cristãos com outras ideias de origens variadas. O espiritismo kardecista, que é diferente da Umbanda, que é uma criação europeia, né, que tem influência de visão indiana e que é fundado no século XIX por um homem chamado Allan Kardec, né, Leon Hippolyte Denisard Rivail, e que acredita na reencarnação, na evolução dos espíritos, e é uma religião que entende que o sujeito consegue progredir por conta própria pelo uso da caridade. Jesus é apenas um espírito evoluído, né, mas é bem complexo tentar entender como é que você evolui, né, que é uma ideia da reencarnação que tem origem na Índia, mas evolui fazendo a caridade, que é um conceito essencialmente cristão, mas ao mesmo tempo o sofrimento paga o pecado anterior. Então, fica difícil equacionar essas coisas distintas. Se eu faço caridade para alguém que sofre, essa pessoa não paga a conta dela que ela está devendo da outra vida. E se ele sofre bastante e eu não faço nenhuma caridade, quer dizer que eu não consigo evoluir porque eu não fiz o bem suficientemente. Então, são mesclas que a gente olha de perto e fica difícil. E algumas seitas de perfil místico evangélico. Por exemplo, surgiu uma igreja muito estranha no Brasil, chamada Igreja da Santa Vó Rosa, onde se acredita que ela é o Espírito Santo prometido por Jesus, que finalmente chegou. E um outro grupo curioso que mistura várias tradições, que era a LBV, Legião da Boa Vontade, fundada por Alziro Zarur. São só alguns exemplos de como isso se deu. Igrejas orientais, seitas orientais. Então temos japonesa, Seisho Noye, Igreja Messiânica Mundial, Perfect Liberty, Soka Gakkai. Outras de origem indiana, Hare Krishna, Antroposofia, Rosa Cruz e outras semelhantes. Igreja de origem coreana, como a Igreja da Unificação do Reverendo Moon. Todos esses grupos misturam tradições do seu contexto de origem com alguns elementos cristãos e fazem uma mistura, mas em todas elas a Bíblia não tem centralidade, Cristo é entendido de uma outra maneira e basicamente o ser humano faz a sua própria caminhada de fé. Né? Seja o Noia do Senhor Masaharu Taniguchi, Igreja Messiânica Mundial do conhecido Mukichi Okada, né, tiveram impacto maior na realidade brasileira. Né? E aí, talvez a Igreja da Unificação, até pouco tempo, teve impacto maior em vários ambientes. Outros grupos, a Nova Era, prática da astrologia, o interesse na cabala judaica mística, o ambiente da secularização, que tanta coisa o pessoal resolveu virar a página, não quero nem ouvir falar de religião, e práticas de adivinhação, como quiromancia, tarô, o espiritismo caribenho, o vodu, santeria, também são outras coisas que surgiram no cenário histórico. Importante nessa história toda. O que a gente faz num cenário desse, onde a gente tem essa realidade diante de nós, né? O que a gente deve considerar? É importante, primeiro, estudar, conhecer a Bíblia e conhecer os grupos religiosos que estão aí, né, diante de nós e que a gente precisa, né, ter algum conhecimento para, de fato, poder dar uma opinião bastante fundamentada, né, a respeito daquilo que está diante do nosso entendimento. Mas, quando a gente pensa de lidar com uma seita, claro, você precisa estar bem firmado no seu conhecimento bíblico e teológico e deve até mesmo conhecer as ideias fundamentais que aparecem por aí. Mas muitas pessoas acham o seguinte, que quando a gente vai lidar com alguém que está num contexto desse, que a gente deve principalmente bater pesado nessas pessoas para que eles ou não nos incomodem ou eles sejam levados a um conhecimento adequado daquilo que deve ser entendido. Importante saber o seguinte,
Quando uma pessoa faz parte de um grupo religioso, ela faz parte por quê? Ela faz parte porque a família dela é de lá, ela nasceu lá. Ela não tem, na verdade, nenhuma conexão muito real com aquilo. Às vezes a pessoa faz parte de um grupo porque aquele grupo acolheu, foi legal com ela e tratou bem no momento difícil da vida, então ela tem uma conexão afetiva. Às vezes uma pessoa faz parte de um grupo por uma associação, vamos dizer, de relacionamento social. De repente ele encontrou um amigo, o amigo é de lá, e convidou ele para numa atividade, ele passou aí, ele achou as pessoas legais, mas não quer dizer que ele tenha convicções daquele ambiente. E às vezes uma pessoa faz parte de um grupo por convicção, porque diz, não, agora eu entendi, eu vou ser desse grupo, porque é assim e acabou. Então, quando a gente conversa com essas pessoas, a gente tratar as pessoas de maneira diferente. Né? Você nunca pode fazer com que um indivíduo, uma pessoa que está diante de você, seja reduzido à doutrina que o grupo oficial ao qual ele pertence, de fato, represente ele. Então, assim, é importante que a gente faça uma distinção entre o pensamento de um determinado grupo e a pessoa que está diante de nós. Toda pessoa que está diante de nós é alguém feito à imagem e semelhança de Deus. É alguém amado por Deus e deve ser tratado com respeito e de maneira humana. E quando você tiver contato e relacionamento, essa pessoa tiver questionamentos e dúvidas, você pode, né, abrir uma compreensão mais bíblica, mais adequada daquilo que nós encontramos na revelação da palavra de Deus, sem precisar pegar pesado e necessariamente partir para uma coisa que eu acho indevida, de ofender a pessoa porque ela parece estar defendendo uma causa inadequada. É possível conversar com pessoas que são diferentes. Mas a Bíblia não fala que Paulo repreendeu fulano, que Jesus é muito diferente aquele contexto. Jesus está conversando, por exemplo, com líderes religiosos. Paulo está falando com pessoas dentro de uma comunidade que estão causando, diferente de pessoas que você encontra no seu dia a dia, que você pode repartir a fé com elas. Então, isso precisa de tato e bom senso. E outra coisa importante, que às vezes um grupo religioso surge, ele surge de um jeito. Depois de um tempo, eles passam a refletir, pensar melhor sobre a maneira de lidar com a fé. E eles passam por transformação. Quer ver um exemplo interessante? Há muitos anos atrás, um grupo como uma Assembleia de Deus Brasileira, eles não faziam teologia, não tinham seminários, entendiam que o melhor caminho da fé era através de uma prática de espiritualidade, mas não nada de estudo bíblico e teológico. De repente, no momento da história, mudou. Hoje a Assembleia de Deus produz muito material de perfil teológico. Quer dizer, o grupo mudou. E tem grupos que começaram desalinhados, eles passaram a ter uma compreensão melhor e mais adequada da relação entre a fé, a teologia e a vida com Deus.